Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor João Paulo, professor de Geografia de vocês, e hoje o professor vem desenvolver mais uma aula de Geografia, desenvolvendo as atividades remotas em forma de vídeo, explicando aqui a habilidade, o conteúdo que nós vamos estar trabalhando, para que você possa ter sucesso na sua aprendizagem, sucesso nas atividades. O tema da nossa aula é Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Então o professor trouxe para vocês aqui, como uma imagem importante, o que nós vamos aprender dessa aula? Nós vamos aprender a analisar a estrutura de um mapa para facilitar a comunicação desse recurso gráfico na nossa leitura do dia a dia dos mapas. Então é importante você prestar bem atenção, pegar o seu caderno de geografia, fazer algumas anotações, que isso ajudará muito nas atividades disponibilizadas lá no Google Forms pelo professor. Tudo bem? Vamos lá então. A unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. O objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. A habilidade, distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fonte de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Então, a habilidade é o que vocês precisam compreender desse conteúdo, desse objeto de conhecimento. Vamos revisar refletindo, aí você na sua casa vai refletir, vai compreender o que já foi trabalhado em aulas anteriores sobre as diferentes formas de representação espacial e vamos analisar diretamente aqui a questão dos mapas, que é um dos objetos principais aí da geografia. Então, qual é a importância dos mapas? O professor já fez essa pergunta para vocês lá em aulas anteriores. Qual é a importância dos mapas? Por que eles são tão importantes para ser objetos de estudo? Você conhece a origem dos mapas? Eu tenho certeza que você prestou bem atenção na aula passada e vai ver que os mapas são bem antigos. Surgiram antes mesmo do papel, né? Essa necessidade do homem se representar o seu espaço, caracterizar os elementos da sua paisagem, os objetos sociais, os objetos naturais, já não é uma essência, uma necessidade do homem moderno, né? Como podemos ler e interpretar mapas? Quais tipos de informações os mapas nos fornecem? Então isso são informações que nós trabalhamos na aula passada e o professor vai fazer essa revisão agora e introduzir agora o nosso conhecimento. Então, o que são mapas? Mapas são representações gráficas de toda a superfície da Terra ou parte dela. Então, seleciona aí, representações gráficas, tá? Formas de grafia, de símbolos visuais que são formados aí os mapas. Os mapas são também a interpretação das características naturais ou sociais do espaço em que se quer representar. Então os mapas, por exemplo, estou dentro de Aracanguá, o espaço aqui, o território de Aracanguá. Qual é a informação, a necessidade que eu quero mostrar para a sociedade de Aracanguá e para a região sobre o meu município, sobre o território onde eu estou? Então eu vou produzir um mapa selecionando aí qual é a informação sobre a sociedade ou sobre as questões naturais de Aracanguá que eu queira representar, que eu preciso mostrar para a sociedade ou para a questão regional, como o professor mesmo mencionou. Tá? Então são interpretações das características naturais ou sociais. Quem faz o mapa escolhe o que será representado e como a representação será feita. Portanto, os mapas são seletivos, já que a informação representada foi selecionada intencionalmente. Outro ponto importante que vocês precisam gravar na cabeça de vocês. Mapas não é uma cópia da realidade. Os mapas são representações feitas da realidade. São seletivos. Tá? O que é seletivo? Vai selecionar o mais importante daquilo que eu quero representar, que eu selecionei antes de representar intencionalmente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou aqui de Aracanguá, você também, aluno, e vocês vão produzir um mapa. Então o professor pediu para vocês desenhar um mapa da cidade. Então, o que vocês vão trazer de elementos da cidade nesse mapa?
Então vocês vão selecionar. Dá para representar tudo de Aracanguá na cidade, da cidade no mapa? No único mapa? Não tem como. Né? Então vocês vão selecionar. Tenho certeza que muitos vão representar ali o seu bairro, vão representar os pontos de referência, vão representar aí a questão do próximo aí, o rio, que é bem próximo, bem característico do nosso município, vão representar as áreas de plantações. Então vocês vão selecionar aquilo que vocês percebem que é referência e vão colocar no mapa para ficar aí, é um mapa, tem uma comunicação rápida com quem está lendo. Então mapas são seletivos, tudo bem, pessoal? Nunca vão ser uma cópia do real. Quais são os elementos presentes nos mapas? Então os mapas podem retratar diferentes aspectos de qualquer lugar do planeta, mas, seja qual for o aspecto, apresenta alguns elementos indispensáveis. Os principais elementos do mapa são título, orientação, coordenadas geográficas, legenda, escala e fonte de informação. Tudo bem? Então nós sabemos que todo mapa tem uma estrutura para ser produzida. Então essas são as estruturas mais importantes que todo mapa carrega, possui. Onde, professor? Eu não consigo enxergar tudo isso no mapa. Agora é o momento de vocês entenderem a estrutura dos mapas. Vamos lá? Bom, olha aqui, mostrando aqui na imagem. Temos aqui um título, alfabetização 2000, pessoas alfabetizadas. Esse título é o fenômeno que está sendo representado, a informação principal, mostrando que o território brasileiro, olha aqui, ó, no território brasileiro, quais são os lugares, os municípios, as regiões que possuem mais acesso ao conhecimento, à alfabetização. Segundo pesquisas feitas, quais são os lugares do Brasil onde tem maior número de pessoas alfabetizadas, que sabem ler, escrever, interpretar, produzir textos, tudo bem? Então, aqui o título está mostrando a informação principal. A legenda que todo mapa possui está mostrando através de um tom de cor, com uma única cor, perdão, com tons diferentes, quais são as áreas. Então, eu sei que as áreas mais claras do Brasil representam as áreas que possuem menos pessoas alfabetizadas. Já as áreas com mais escuro, que é para chamar a atenção mesmo ao fenômeno representado, significa aqui as áreas onde ocorre maior número de pessoas alfabetizadas. Então, aqui pelo esse mapa eu consigo entender as desigualdades em relação à alfabetização. Né? Eu consigo entender quais são as regiões onde tem acesso a maior ao conhecimento e quais são as regiões que teve acesso menor à escolarização, ao conhecimento aí, ok? Então nesse mapa eu tenho a escala cartográfica, que está mostrando aqui quantos, proporcionalmente, o tamanho do Brasil, que são 8 milhões de quilômetros quadrados, proporcionalmente, quantos teve que ser reduzido esses quilômetros quadrados em centímetros para caber aqui nesse mapa, tá? Para ser produzido nesse tamanho aqui do papel aqui do mapa. Já viu? Você já fez alguma brincadeira de ficar dando zoom no computador, numa foto que vocês querem trazer mais detalhes, entender melhor os detalhes de onde aquela foto foi tirada? Você vai dar um zoom. Então um zoom quer dizer você está diminuindo proporcionalmente aí o tamanho, né? Você está trabalhando com a escala cartográfica, você está buscando mais informações do lugar, precisando aí aumentar ou diminuir a escala cartográfica, tá bom? O professor vai falar um pouquinho mais da escala mais para frente. Temos a posição geográfica, que esse mapa está mostrando aqui, não a Rosa dos Ventos, mas ele está mostrando para nós, aqui, que esse mapa está sendo, a localização dele é voltada para o norte, tá? O ponto cardeal norte. E nós temos aqui as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? As linhas. Essas linhas fazem aí do nosso planeta como se fosse quadriculado. Então, foi criado o sistema de coordenadas geográficas para facilitar, localizar qualquer parte do planeta. Então, qualquer lugar do planeta tem um endereço fixo por conta das coordenadas geográficas. As linhas em pé significa aqui os meridianos ou as longitudes. As linhas aqui deitadas, que são as linhas horizontais, são os paralelos, tá? Que representam as latitudes. Essas linhas fazem com que cada parte aqui do planeta, tá, pode ser aqui, ter a sua localização, porque está sendo medida em graus. Tudo bem, classe? Então vamos lá. O título, como o professor mesmo falou, mencionou, representa aí o fenômeno que está sendo abordado, né, a informação principal.
A orientação nos mapas é importante que haja uma rosa dos ventos ou uma indicação da direção norte para servir de referência na identificação da posição relativa dos lugares representados. As coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos, traçados sobre a superfície terrestre para auxiliar na localização de qualquer ponto nela situado. E a legenda, nos mapas são utilizados símbolos e cores para representar determinados aspectos dos fenômenos. Para que o leitor conheça o significado desses símbolos e cores, é preciso que o mapa tenha aí uma legenda. E a escala, que é a proporção entre a distância da superfície terrestre e a sua representação no mapa. E a fonte. Todo mapa precisa ser indicado uma fonte, ou seja, a origem das informações nela representadas. Então, hoje, inclusive, nós vivemos nesse mundo da fake news, classe. Ter uma fonte certa, correta, sobre a informação que está sendo representada no mapa, é importante nós analisarmos que fonte, que lugar que produziu. Será que é um lugar confiável? Quem produziu? É uma empresa privada? É uma empresa pública, né, como o IBGE? Então é importante nós entendermos qual é a fonte que foi feita essa pesquisa e representada essa pesquisa em mapas. Bom, nós temos aqui alguns exemplos, né? Agora vamos entender melhor a estrutura dos mapas em alguns exemplos que o professor trouxe. Por exemplo, Brasil político, que é a divisão do Brasil aí em estados e ao mesmo tempo está dividindo o Brasil aqui em regiões. Região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Né? E nesse mapa aqui está mostrando aqui as áreas aqui, os territórios de cada estado. Então o título, Brasil político, fonte, esse atlas que o professor trouxe para vocês. Esse atlas está mostrando a fonte. As coordenadas geográficas, que são essas linhas, os paralelos e meridianos, que vocês estão vendo aqui. Né? Olha lá, o paralelo mais famoso do Equador, que é 0 grau, mostrando aqui as latitudes e as longitudes. A legenda que vocês estão vendo nesse campo, que está ilustrando os símbolos, as informações, quais são as características dessas informações. Por exemplo, esse primeiro aqui é capital federal, que representa Brasília, a localização de Brasília. As capitais de cada estado do Brasil, São Luís, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Rio Branco, enfim, a localização aí das capitais. As zonas de econômica aqui, ó, as águas que pertencem ao Brasil, tá? Depois dessas águas aqui que está mais claro, são águas internacionais. Então, quais são as zonas de proteção do Brasil? A nossa marinha protege aqui, são as águas brasileiras, tá? A escala também está mostrando aqui quantos centímetros centímetro desse mapa, em quilômetros representa o tamanho real, e a orientação também está mostrando aqui que está na posição norte. Vamos ver outro exemplo, biomas brasileiros. Biomas brasileiros é o título principal, né, mostrando aqui as características das paisagens que formam aqui o Brasil, o território brasileiro. Então aqui, biomas brasileiro, mostrando para vocês. Estamos vendo aqui, pessoal, a legenda que mostra a localização de cada bioma: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, Pantanal, a Caatinga e os Pampas, né? Que são cores que representam, que separam cada bioma que faz aí a paisagem, forma a paisagem do Brasil, e também as áreas desmatadas, as áreas que foram ocupadas aí pelo homem, que foram antropizadas, né, pelo homem. Esse mapa mostra também a escala, quantos centímetros do mapa corresponde a quantos quilômetros do tamanho real, e a fonte IBGE, que é um principal aí, produtores de mapas que trazem informações sobre o Brasil, sobre o nosso território, tanto informações sociais como informações aí naturais e físicas sobre o território brasileiro. E as coordenadas geográficas que vocês estão visualizando também, que são essas linhas imaginárias, deitadas com os paralelos e os meridianos em pé, como algum vocabulário de vocês aí. Temos aqui outro mapa, pessoal. Esse outro mapa, o professor alinhou aqui, questão A, questão B, C, D, que são pontos que o professor vai trabalhar com vocês lá nas atividades, tá bom? Outro mapa que nós vamos analisar, o mapa político do Brasil, que também tem lá as linhas imaginárias, tem aqui a legenda mostrando aqui outras informações a mais, como a capital do Brasil, os estados. Abordam também os pontos em negrito aqui, que representam algumas sedes municipais, que são as mais importantes do estado. As vias
as rodovias pavimentadas, que são as rodovias asfaltadas, as rodovias de terra, as ferrovias do Brasil e alguns limites, algumas linhas que representam informações aqui. Então a gente percebe que o mapa, a legenda, sempre vai trazer o significado de cada grafia, de cada símbolo abordado. Nós temos aqui as cores que separam aqui um estado do outro, temos aqui a escala cartográfica, ok? E também as coordenadas geográficas. Olha, outro mapa também que aborda tudo isso, o título. Nós temos aqui o título América do Sul, que é para mostrar o Brasil dentro da América do Sul. Olha lá que informação bacana tem. O Brasil é o maior país da América do Sul. É fronteira com 10 países. Só não com o Equador e com o Chile, né? Nós temos aqui a escala cartográfica, que mostra que cada 1 centímetro, a régua aí, cada 1 centímetro desse mapa corresponde a 310 quilômetros. Nós temos aqui a legenda mostrando aqui a capital, né, do nosso país e os limites nacionais. O IBGE aqui é a fonte que produziu esse mapa, né? Então, e as coordenadas geográficas também. Temos aqui um outro mapa do estado de São Paulo, que mostra aqui o estado de São Paulo, né? Esse estado que tem o maior número de municípios, cada cor representa aqui um município. Esse município, essa informação que eu tenho aqui, eu posso ver os municípios que formam o estado de São Paulo. Foi o IBGE, que inclusive na página do IBGE você pode clicar aqui em qualquer parte que ele vai mostrar qual é o município e as características mais importantes desse município. Aqui mostra, ó, aqui não conseguimos identificar na legenda pelo tamanho da descrição, mas mostra aqui pelo cursor ó, a rodovia, né, que liga a região metropolitana de São Paulo ao Rio de Janeiro. Mostra o Rio Tietê, olha lá o Rio Tietê, que nasce aqui nessa região da Serra do Mar, em Salesópolis, e vai todo o percurso, cortando todo o estado de São Paulo, até desaguar no Rio Paraná, que divide o estado de São Paulo com Mato Grosso. E olha outro rio aqui importantíssimo, que utilizamos como fronteira para separar o estado de São Paulo de Minas Gerais, que é o Rio Grande, né? Então, aqui mostra também as linhas imaginárias, que são os paralelos meridianos, a fonte, a escala gráfica, né, o título. Olha quanta informação é estruturada aí no mapa. Então, para saber mais, vou falar um pouquinho da escala cartográfica, que é uma habilidade que vocês trabalham tanto em geografia como em matemática. Sobre a escala cartográfica, o mapa é uma representação do espaço em tamanho reduzido. Tá? Não dá para a gente representar todo o território numa folha de papel, então tem que reduzir. A escala é a proporção entre o tamanho real de uma área e esse tamanho representado no mapa. Então, qual é o tamanho real do lugar que eu vou representar? Quantos centímetros eu vou ter que converter de quilômetros ou metros para centímetros para que essa proporção caiba corretamente no espaço onde eu vou representar esse mapa? Tá bom? Há dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. Ambas têm a mesma função, apesar de serem expressas de maneiras diferentes. Então vocês vão ver que no mapa vai ter a escala cartográfica, pode ser numérica ou gráfica. Então elementos importantes para a leitura e confecção dos mapas. Ela indica a proporção entre a realidade e representação, permite a medição das distâncias. Então temos aqui essa escala numérica, que cada 1 centímetro do mapa equivale a 1 milhão de centímetros. E temos a gráfica também, que representa dessa forma aqui, ó, que a cada 1 centímetro na régua do mapa corresponde a 50 quilômetros. Então essas duas escalas podem aparecer. É mais comum a gráfica, tá? É mais comum a gráfica que fala aí em termos de quilômetros. Tudo bem, pessoal? Essa escala cartográfica, essa habilidade da matemática, ela não é algo tão distante do nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho vários alunos aí da sala dos sextos anos que adoram desenhar e fazem desenhos perfeitos, que a gente olha e fala, meu Deus, parece que é real, né? Bem próximo do real daquele desenho que está sendo representado. Vou dar um exemplo, para vocês. Por exemplo, tem alguns alunos que eu vejo aí que gostam de desenhar carros, gostam de desenhar motos, animais como bois, né? Esse aluno, ele analisa o objeto, né, que vai ser desenhado, e ele tenta trazer para o papel, para o caderno, na hora do desenho, ele tenta trazer o máximo da realidade. Então ele vai trazer a proporção, ele vai desenhar, por exemplo, um boi. Ele vai tentar desenhar o tamanho da cabeça do boi, uma proporção do tamanho real para o desenho, o corpo do boi, as patas, né? Tudo isso ele vai tentar trazer a proporção correta para que
o desenho não fica desconfigurado. Então você está trabalhando, nesse exemplo, uma escala cartográfica. Outro ponto importante, eu vou pedir para vocês desenharem, por exemplo, na sala de aula, uma planta baixa, como se diz, da casa de vocês. Mas eu quero uma planta proporcionalmente ao tamanho real. Então vocês vão medir lá a casa de vocês, o tamanho que a sua casa tem na área externa, né? Dentro de casa, quais são os cômodos, qual é o tamanho real, vocês vão pegar uma trena, vocês vão medir tudinho certinho. Aí vocês vão produzir essa planta como se vocês estivessem olhando de cima para baixo a casa de vocês, vocês vão produzir uma planta. Então vocês vão converter os metros da casa de vocês em centímetros e representar a planta em centímetros. Quer dizer, vocês trouxeram uma proporção, diminuiu o tamanho real para uma escala cartográfica que representa bem aí a casa de vocês. Então, a escala cartográfica é muito utilizada na arquitetura, na engenharia. Eu falo que os pedreiros são os grandes engenheiros sem diploma, né? Alguns, porque entende perfeitamente, sabe converter metros em centímetros, centímetros em metros perfeitamente. Então a escala cartográfica ela está presente no nosso dia a dia, tá? E é um recurso bacana, importante, que possibilitou o homem representar o seu meio através aí da diminuição do tamanho real para o tamanho a ser representado. Tudo bem, classe? Lá no Google Forms, o professor disponibilizou um vídeo a mais sobre a escala cartográfica, muito bacana, e vocês vão ter muitas informações cobradas aí, né, nos exercícios relacionado à explicação da aula, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!